Todos bem? Vamos orar de novo? Tenha suas mãos para frente. Me abençoe. Preciso de vocês. Senhor, que a tua palavra seja dita como a verdade, somente a tua palavra seja ouvida e aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, nós não queremos viver nada contrário àquilo que o Senhor deseja para hoje e aquilo que a tua palavra diz como verdade. Senhor, nós nos agarramos a essa verdade. A tua palavra é verdade, não é minha, de ninguém, não é meu ponto de vista, aquilo que eu acho que é, mas a tua palavra é a verdade. E somente o Senhor estabelece a verdade sobre os nossos corações. Pai, ministra o nosso interior, ministra o nosso ser. Coloca, Senhor Deus, a tua vida em nossa vida, a tua forma de pensar, sentir, tua forma, Pai, de ver as coisas. Nós queremos ver de acordo com a lente dos teus olhos. Nós queremos pensar de acordo com a sua mente, daquilo que o Senhor pensa. Como a tua palavra diz, Pai, que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma intenção que há em Cristo Jesus. Nós queremos viver esse sentimento, essa intenção. Faz de nós, Pai, ministros que ministrem de forma eficaz a tua palavra. Faz de nós, da tua igreja, que leva e é portadora da tua mensagem, a mensagem pura, do puro leite racional da tua palavra, e não do alimento que é adulterado, não do alimento fermentado com fermentos de outros lugares, de outras coisas mundanas e humanas, mas o teu fermento pessoal, tua massa pessoal. O Senhor, ao teu evangelho e à tua graça, assim como o teu Espírito falou hoje pela manhã, nós queremos, Pai, regar esses brotos que estão nascendo. A semente já foi lançada, a semente já morreu e germinou. Agora, Pai, que o Senhor dê crescimento à tua igreja, dê crescimento saudável, mediante a tua palavra. A tua palavra é a verdade, a pura verdade que vem somente do Senhor, porque sabemos que todas as coisas estão em ti e convertem e convergem no Senhor. Pois o teu é o reino, Jesus, a tua é a glória e a majestade para todo o sempre, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode colocar, por favor. Eu sei que a gente está no momento de falando bastante a respeito de arrependimento. E nesse momento o Senhor ele tem movido meu coração nesse sentido do arrependimento. A gente tem feito muita questão, como igreja, né? A gente tem feito muita questão de saber o que nós devemos nos arrepender. O que nós devemos, de fato, trazer para a nossa consciência de quem Deus é e como Ele é santo. Como Ele é santo, como Ele é justo, como Ele é bom. E nos dias de hoje, nós vivemos aquilo que Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias, juntarão mestres com doutrinas para si mesmos, segundo as próprias cobiças. E com comichena nos ouvidos, ou com coceira nos ouvidos, não darão ouvidos à sã doutrina. Pelo contrário, falarão de si mesmos, dizendo que foi Deus, dizendo que foi santo. Com aparência de piedade, trazendo uma santidade a qual o Senhor não aprova. Um tipo de santidade a qual Deus ele não está afim, não está interessado, porque não é a santidade dele. E a vida de santidade, como nós falamos aqui na escola da Bíblia, não tem a ver com os frutos que nós produzimos a Deus, mas tem a ver com os frutos que Deus produz em nós. Sabe a diferença? Quando nós nos acolhemos a Deus, obrigado, meu irmão. Quando nós nos aconchegamos a Deus, nós temos a intenção do quê? De automaticamente, principalmente nos dias de hoje, sermos automaticamente aceitos por Deus, independentemente daquilo que a gente acha que Ele quer ou acha que Ele acredita sobre nós. Nos dias de hoje, eu tenho visto muito isso. Nós temos pregado pouco arrependimento. E a graça de uma forma que Deus não gostaria que fosse.
Estou dizendo a respeito da igreja do Senhor, tá? Estou dizendo a respeito da igreja de Jesus, a global. E nesses últimos dias, o Senhor nos chama para o arrependimento. E eu garanto que não é só essa igreja. Eu garanto. Eu não busquei saber. Mas se eu for buscar saber, eu tenho certeza que o Espírito está falando exatamente isso às igrejas hoje em dia. Arrependimento. Voltar aos marcos antigos. Olhar para trás e falar o que as Escrituras dizem. Onde nós estamos errando, onde nós achamos que estamos acertando. Vamos verificar, exatamente como Paulo, quando ele estava pregando, ele subiu a Jerusalém, depois de algum tempo, depois de alguns anos, ele subiu a Jerusalém porque ele disse, eu preciso subir lá, checar com os apóstolos que eram antes de mim, que eram os 12 de Jesus, para ver se a minha mensagem está correta para não ser reprovado no final. Apóstolo Paulo disse isso depois de anos de pregação. E aí ele falou, chegando lá, não encontrei ninguém a não ser Cefas, que é Pedro, e Tiago, o irmão do Senhor. Expliquei como Deus está me usando através dos gentios. Expliquei a mensagem que estava sendo transmitida para eles. E eles não acrescentaram e tiraram coisa alguma. A não ser uma única coisa, que não é a respeito das Escrituras, no sentido do Evangelho, mas é uma boa obra, que é o cumprimento do Evangelho, que era se lembrar dos pobres. E ele diz, e eu tenho feito isso com muito vigor, com muita vontade. O que Paulo foi fazer? A Bíblia diz que Paulo, ele não ouviu o evangelho de nenhum homem. O Senhor apresentou o evangelho para ele pessoalmente. Quando ele estava lá, a caminho de prender os cristãos, ele estava lá no seu cavalo, né, com algumas pessoas do lado dele. Veio uma luz, cegou ele, e ele ouviu uma voz, Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo Deus? Não diretamente, mas ele estava perseguindo a igreja de Deus. Aquele que fizer mal ou bem ao meu pequenino vai receber o que propôs o galardão. Se você der um copo de água fria, ou seja, água natural, para um irmãozinho que tem sede, de maneira nenhuma vai ficar sem recompensa, porque quando você faz ao seu irmão, você faz ao próprio Cristo. Por isso que Jesus disse, Paulo, por que você está me perseguindo? E aí ele diz, quem é tu, Senhor? Quem é você, Senhor? Chamou Jesus de Senhor, logo, de cara. Ele falou, sou Jesus, né? Sou Cristo, sou Jesus, aquele que você persegue. E Paulo teve uma epifania ali. Paulo ouviu a voz de Jesus. A Bíblia não fala com detalhes, mas o próprio Paulo diz depois que ele foi anunciado a ele o evangelho através do próprio Cristo. Não sei quanto tempo Paulo passou com Jesus. Eu sei que Jesus o pregou para ele. E depois de Jesus ter pregado para ele, anunciado o evangelho, ele subiu a Jerusalém para testificar se que quando Cristo andou na terra, discipulando os 12, ele estava certo sobre aquilo que ele ouviu de Jesus. Tamanho zelo que ele tinha para fazer exatamente conforme Deus ordenou. Exatamente. E nos nossos dias, a gente tem uma dificuldade de chamar Deus de Senhor. Não de boca, mas de coração. Dificuldade. Se eu disser para vocês aqui, sejam submissos à autoridade, talvez alguns até sentem um calafrio. Peraí, submissão? Não, eu sou livre. Eu faço o que eu quero, não é? Tu é escravo de Cristo ou não é? Tu faz aquilo que Deus ele fala para você fazer ou faz de acordo com aquilo que você acredita que é? Entendem a diferença? E hoje eu peço permissão, menos autorização, mais permissão a vocês para poder falar um pouquinho a respeito de arrependimento, um pouco mais. Precisamos nos arrepender. Às vezes não sabemos o que, mas precisamos.
O Senhor é Deus de paz e misericórdia. E Ele é fogo consumidor. Ainda é e sempre será fogo que consome. Deus, Ele é um Deus de suma, profunda reverência. Em Isaías 11, 1 ao 3, ele fala: e o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de Deus estará sobre ele, fazendo menção de Jesus. E logo em seguida, ele fala: o temor do Senhor será a fonte da tua inspiração. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Vamos lá em Malaquias 1, versículos 6 e 7. Entenda isso. Tudo que nós fizermos e tudo que nós falarmos aqui hoje vem em conformidade com aquilo que Deus deseja para a tua igreja, segundo a tua palavra. Tudo que nós falarmos aqui hoje será para a tua edificação, não para a tua destruição. Será para a tua consciência mais firme na palavra de Deus, não para que você saia correndo e esteja desanimado. A Bíblia diz que numa hora de repreensão é muito triste. Nós não gostamos de sermos repreendidos. Mas quando somos repreendidos é porque um pai está repreendendo ou uma mãe está repreendendo o filho para ficar melhor, para ser melhor. Malaquias 1, versículos 6 e 7, fala o seguinte. Se dá para você abrir, Davi, na NAA, por favor? Não tem? Então tá bom. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aqui no telão, tá bom? Ou ACF também, isso pode ser, tá bom? Malaquias 1, versículos 6 e 7. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como nós desprezamos o teu nome? Será que dá para desprezar o nome do Senhor, desonrá-lo, sem saber que está desonrando? O que essa mensagem diz? Olha o que ele fala. Mas vocês me perguntam, como nós desprezamos o teu nome? Nem eles sabiam. E eram sacerdotes do Senhor. Será que dá para você não estar em conformidade com a palavra de Deus, desrespeitando, sendo insujeito, insubmisso ao Senhor, e mesmo assim servi-lo? Dá. Dá. Mas a vida que Deus ele quer que a gente viva é segundo a imagem de seu Filho, não segundo os padrões humanos. E aqui ele fala, 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o altar. E ainda perguntam, em que já havemos profanado? Como que a gente profana o teu nome? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada? A gente aprendeu na escola da Bíblia que pão da presença é o quê? O que significa pão da presença? Antigo, né? Faz um ano e pouco que a gente estudou isso. Os pães da propiciação, os pães da presença, tem duas vertentes, ele tem duas vias. Né? A própria presença de Deus, o próprio Cristo, ele é o pão da vida, esse é o pão da presença, é a nossa verticalidade, e tem a nossa horizontalidade, que é comunhão com os homens. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O pão da presença
Aqui, Deus lhe fala, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E vocês perguntam, o que a gente está profanando? Será que a koinonia, será que o relacionamento está sendo falso? Entre você e Deus, o relacionamento que você tem com Deus é falso? Ah, mas eu acho que o meu relacionamento é verdadeiro. E com todo respeito eu falo isso. Pouco importa o que você acha. Mais importa o que Deus acha. O relacionamento entre Deus e você e Deus. Nós falamos muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Deus me ama. Ah, como é bom saber que Deus me ama. Eu sou amado do meu Pai. Agora eu queria inverter isso. Imagine Deus olhando para você e falando, nossa, Luiz me ama. Como é bom ser amado pelo Luiz. Será que Deus tem a mesma impressão que a gente? Será que ele olha para mim e fala, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria? O pão da presença, onde há a mesa, onde você senta à mesa no Senhor. Será que existe lugar para Deus ministrar a você? Será que existe lugar para você derramar não só o seu coração, mas existe lugar para falar assim, Deus, eu quero os teus princípios e eu vou seguir os teus princípios independente do que eu ache, independente do que eu faça, eu quero a tua luz, eu quero a tua graça, viver mediante os teus padrões e não os meus. Se a gente não consegue viver segundo os padrões de Deus, segundo os nossos próprios padrões, se a gente se encaixa nos nossos padrões, significa que nós somos senhores de nossas vidas. E aqui ele fala, se eu sou pai, onde é que está minha honra? Se eu sou Senhor, cadê meu respeito? Em Hebreus 10, versículo 31, nós temos um contraste aí. 10, versículo 31. Eu tive uma conversa, já há um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma pessoa que falou, eu tenho muito medo das coisas espirituais. Eu não quero ver demônio, né? Tenho muito medo das coisas espirituais. E eu falei, e Deus? Aí ela falou, essa pessoa, né? Falou, de Deus eu tenho amor, de Deus eu amo, eu gosto. Falei, mas você não teme? Eu temo, claro. Não, eu estou falando de pavor. Eu estou falando de medo. Você não teme o Senhor como você teme o inimigo? Falei, não, porque o inimigo me dá medo. O Senhor é aconchegante. Está errado. Sabe por quê, meus queridos? Porque o diabo não pode lançar você para o inferno. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. O diabo não te conquistou a preço de sangue. Vamos ler esse versículo. Hebreus 10, versículo 31. O que diz aí? Todo mundo, vai. Uníssono. Uníssono, vai. Todo mundo. Mais uma vez agora, mais bonito, vai. Em algumas traduções está horrível coisa, né? Horrível, horrenda é até melhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que está lá em Apocalipse? Quando Deus se estabelece no trono, e aí ele vai voltar, né? Ali é um prelúdio. Então, quando Deus volta, a Bíblia diz que as nações olham o Cordeiro chegando. E as nações olhando o Cordeiro chegando, eles disseram a eles mesmos, montanhas caiam sobre nós, nos esconda da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Não é da ira do leão da tribo de Judá. Aquele imponente leão. Não, é a ira do Cordeiro. Já parou para pensar o porquê? Porque como um cordeiro
calado, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade daquele que enviou, foi morto, imolado por causa do propósito eterno que estava escrito para ele fazer. Somos cristãos. Se não formos cordeiros, a sermos imolados todos os dias, pegar a nossa cruz, andar segundo os padrões dele, nós seremos como um leão prepotente, fazendo a nossa vontade, dormindo quando quer, acordando quando quer, caçando quando quer, fazendo o que bem entender. Jesus não volta como o leão da tribo de Judá, ele volta como o Cordeiro de Deus. Como a Bíblia diz, pois eu vi um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E esse cordeiro que ressuscitou, foi imolado, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus. Cordeiro de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não do diabo. Mal ele consegue com você. Mal ele consegue com a igreja. Exceto quando a igreja deixa de temer o Senhor. Exceto quando a igreja deixa de se arrepender. Falar que Deus é incrível, é bom, é gracioso, é verdade. É verdade. E falamos muito, porque realmente Ele é. Mas o que te converte de verdade, meu irmão, o que muda o teu coração, o que deixa você um pouco mais disposto e não mais preguiçoso para orar, não mais desdenhoso das coisas do alto, não mais quando convoca-se um jejum e você não jejua, você está no mesmo propósito e você não faz. O que significa isso? Se Deus te chama para o arrependimento e você não se arrepende, o que significa? Que você é senhor da tua vida. É você que se ordena. É você que se consagra. É você que faz as coisas. Não é mais o Espírito Santo. Não é mais o senhorio de Cristo. É você. E é exatamente isso que os sacerdotes naquela época disseram. Nós estamos fazendo para o Senhor. Onde é que nós estamos pecando? Onde é, Deus? Te desafio, Deus. Onde é que estamos pecando? Ele falou, desprezamos o teu nome? Como? Falamos dos nossos pequeninos, falamos as nossas gerações do teu nome. Lemos a Torá, praticamos a tua lei. Os 613 mandamentos, nós cumprimos todos eles. E o que Deus fala aqui? Oferecem pão impuro. Oferecem segundo os teus padrões, não os meus. Novamente, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Entenda que tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a gente está olhando para cá, para essa palavra, pode parecer um duro, mas ela é eficaz para a nossa mudança, para o nosso se portar diante do Senhor. E eu estou dizendo, meus irmãos, porque todo mundo sabe que aquele que fala, aquele que prega, como eu agora, é cortado primeiro. O Senhor fala comigo primeiro, para depois a igreja que eu estou falando, né, vocês entenderem. Isso também é para mim, eu sou humano igual. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ler. Ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem diz essas coisas? O Amém.
que isso quer dizer? Quem diz essas coisas é o próprio Cristo, onde começa, onde termina. Ele é o alfa, o ômega. É isso que significa. Ele é o princípio e ele é o final. Tudo se converge nele. E ele diz ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse versículo é muito, muito conhecido. Mas eu queria exemplificar um pouquinho mais isso daqui. O que quer dizer ser frio? Às vezes a gente pensa que ser frio é o ímpio, né? É a pessoa que não conhece Deus, totalmente fria, apática, pessoa do mundo. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é o crente fraco. É um crente que não tem forças. Quem dera você fosse frio, porque eu te fortaleceria. Quem dera se fosse um graveto frágil, porque aí eu te daria força. Quem dera. E o quente, né? É o crente fervoroso, independentemente das situações, este crente segue o rumo da crucificação do eu, em conformidade à palavra de Deus, aquilo que Deus está pedindo, e não só pedindo, né? Ordenando para que a tua igreja exerça. Não é só porque nós aqui que estamos servindo o ministério, servindo a igreja, só porque estamos fazendo, quer dizer que estamos certos sempre. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Senhor tem a primazia. A palavra do Senhor tem a primazia. Se existe uma palavra, se existe uma Bíblia a ser guiada, se o Senhor deixou as Escrituras para nós, significa que temos um manual de instrução. Significa que temos um norte para onde ir. E se tudo que eu fizer for de acordo com aquilo que eu acredito, não serve. Mas se tudo for de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, aí sim fazemos aquilo que é certo. Então, um crente que é quente, né? Comprometido, fervoroso, independentemente das situações que acontecem na vida, ele está seguindo os princípios de Deus. Esse é do agrado de Deus. A gente viu na escola da Bíblia um panorama de Efésios, quando a gente começou a escola da Bíblia, o que Paulo falou a respeito de Efésios. Paulo não, né? A história. A história diz que em Efésios a economia pairava no templo da Diana, certo? Lá tinha empréstimos, era rico, ponto de cultural, onde as pessoas iam, compravam, vendiam. E a partir do momento que Paulo pregou o evangelho, o templo das Diana perdeu força, os ídolos foram queimados, os grimórios foram queimados, os outros ídolos também foram queimados, as pessoas se converteram e o que teve? Uma quebra na economia. Quando quebrou-se a economia, as pessoas se desesperaram porque passaram fome, acabaram de se converter e começaram a passar necessidade. Muitos de nós nessa época, vivendo nessa época, falaríamos, não é de Deus. Paulo, o que você fez não foi propósito de Deus, porque muitas pessoas estão passando fome. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa. Preste atenção nisso. Quanto mais rápido no arrependimento, menos dano sofreremos. Quanto mais demorarmos de nos arrepender, mais será custoso lá na frente. Muito mais. E é por isso que nós vemos irmãos que falam assim, para mim não dá mais. Não é porque ele não foi agraciado com a graça de Deus, mas é porque ele não quer abrir mão do tamanho do prejuízo que é agora. Demorei muito para me arrepender. Agora eu já me enrolei com uma outra família. Traí minha esposa, agora eu estou com uma família com outros filhos. Ela nem sabe. Já me enrolei.
Me consertar agora vai trazer muito dano. Não vai dar. E aí rejeita o evangelho. Vocês entendem? Consertar-se rápido, arrepender-se rápido, é muito menos danoso. Se aquelas pessoas naquela época do templo de Ana não tivessem feito aquilo e adorado ao Senhor de completo coração, já no início, antes mesmo de adorarem, de fazerem um templo da deusa Diana naquela época, a economia não teria sido quebrada como foi. Mas o que Paulo fala? Independente da situação, é Cristo. Pregou o evangelho, as pessoas se converteram e falaram, vamos pagar o preço. Pagaremos o preço. E pagaremos o preço para outra geração, para que os meus filhos consigam usufruir daquilo que eu tive que abrir mão. Esse é o crente quente, meu irmão. Esse é o crente que Deus fala que é quente, que é fervoroso. Princípios de Deus acima deles. Acima do que eu penso e imagino. E o morno? Como é que é o morno? Ele não é totalmente comprometido. Ele não é totalmente predisposto a seguir os princípios de Deus, mas ele gosta, ele prega e ele fala. O crente que é morno é aquele que, chegando num momento de koinonia, relacionamento, dá um exemplo de relacionamento. Chegando no exemplo de relacionamento de eu preciso me relacionar com o meu irmão, eu preciso amar o meu irmão. E aí meu irmão troca farpas comigo e o que ele fala? Ah, mas Paulo e Barnabé, quando brigaram, eles se separaram, cada um foi para o seu lado. É bíblico? É certo? Paulo errou. Barnabé errou. Tá bom? Não é só porque é Paulo que ele não tem errado. Qual foi a discussão entre os dois? Barnabé queria levar Marco com ele. Paulo não queria, porque Marco tinha decepcionado Paulo em algum momento. Falou, não vamos levar ele. Ah, vamos levar. Não vamos levar. Tá bom. Vai para você para lá e eu vou para cá. A Bíblia diz, tiveram uma forte discussão. Cada um foi para o lado. O engraçado é que no finalzinho das outras cartas, o que Paulo fala? Traga-me também Marco. Ele me é útil. Em outros momentos, anos depois. O que isso quer dizer? Paulo estava errado. Paulo estava errado. Arrependimento. Vida de arrependimento. O crente morno não aceita os princípios de Deus acima dele. Ele fala, eu não tenho nada para ganhar. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, você é bobo, você é trouxa. As pessoas da igreja vão olhar para você e vão falar, talvez, né? Vão falar, não, tadinho de você, não faça isso com você mesmo. Se você seguir um princípio de Deus e o irmão falar isso para você, faça exatamente como Jesus. Olhe para o seu irmão com muito carinho e fale, arreda. Tô brincando. Olhe para o seu irmão com muito carinho e fale, meu irmão, o princípio de Deus, que Deus estabelece é esse. Vai causar dano em mim? Pode ser que eu perca. Pode ser que eu perca coisas. Mas que o Senhor seja verdadeiro. E todo homem mentiroso. Que o Senhor seja verdadeiro. E todo homem mentiroso. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que nós podemos nos enganar. Mas a palavra, as escrituras, nunca. Mas o princípio de Deus, nunca. Eu posso não entender os princípios de Deus no momento que eu estou fazendo. Eu posso semear com lágrimas, como a Bíblia diz. O
O que é semear com lágrimas? Vocês lembram desse versículo? O semear com lágrimas para colher com alegria, correto? O que é semear com lágrimas? Choro, pesar, às vezes danoso. Você não entende. Você não entende o que você está perdendo. Você está obedecendo o Senhor e você está perdendo coisas na sua vida. Você não entende. Mas eu vou dar uma boa nova para você. Tem de bom ânimo. Você vai achar satisfação na perda. E o Senhor vai ser a tua recompensa. Como diz Salomão, melhor estar debaixo da ponte, sozinho, do que com uma mulher em um palácio que só sabe reclamar. O que ele quis dizer com isso? Isso ele está falando de uma situação normal, vida cotidiana. Melhor você não ter nada com a presença manifesta de Deus do que você ter tudo e perder a tua vida lá na frente. Muito melhor. Muito melhor. Então o morno, ele não é aceito por Deus, porque quando tem uma pessoa para amar do seu lado, que deve ser amada, ele fala, tô com preguiça. Eu não quero fazer, porque eu sou o Senhor da minha vida. E segundo os meus padrões de vida, por que eu amaria uma pessoa que Cristo morreu? O problema é dele. Por que eu discipularia uma pessoa que Cristo morreu? É problema de Deus, não é meu. Por que então que eu, tendo condições de ajudar o meu próximo, não ajudo? Porque ele não trabalha, sou eu que trabalho. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Afinal de contas, eu vou viver a minha vida porque Deus me deu uma vida para viver. E ele deu uma vida para todos viverem a vida que acharem melhor. Ele não deu uma vida para sermos servos e escravos de Cristo Jesus. Ele me deu uma vida para viver como eu acredito ser vivido. Como eu quero viver. Afinal de contas, se o princípio de Deus, que Deus estabelece dentro da koinonia, é um relacionamento sem falsidade, se eu tiver falsidade, não quer dizer que eu tenho falsidade porque eu sou uma pessoa ruim. Eu tenho falsidade para poder manter um mínimo de relacionamento entre nós. Isso é koinonia? Isso é relacionamento? Se você entende que o relacionamento é tanto coisas boas quanto coisas ruins dentro da sua vida, dentro da vida do seu próximo, você e seu próximo, e você não tratar isso, você está sendo o senhor da tua vida. Você está sendo escravo de si mesmo. E eu falo para você, por que você chama ainda Jesus de Senhor? Por que nós chamamos ainda Jesus de Senhor? Versículo 19, Apocalipse 3. O que ele diz aí? Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei ele comigo, eu com ele. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso serve para Laodiceia, não serve para mim. É porque Laodiceia estava em pecado mesmo. Não serve para mim. Não serve para os dias de hoje. Se dissermos que esta palavra não serve para nós, significa dizer que o Espírito errou em deixar aqui. Se essa palavra não serve para nós hoje, dizemos que o Espírito de Deus não tem a confiança. Não tem a nossa confiança. E aqui no versículo 19, ele é bem claro, eu disciplino aqueles a quem eu amo, portanto, sejam zelosos,
Arrependam-se. É tempo de arrependimento, arrependam-se. Sejam zelosos. Tenha zelo. O que é zelo? Cuidado. Entender minuciosamente onde é que eu estou errando. Pai, revela para mim. Onde é que eu estou errando? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Se eu não tenho o mínimo de respeito, nem pela coinonia, nem pelo relacionamento, se eu não tenho o mínimo de respeito, sabendo que eu sou escravo de Cristo, como nós podemos nos chamar de discípulos de Cristo, sendo que nós não fazemos o que Cristo diz para fazermos? Como? O Espírito de Cristo, ele repousa sobre toda a igreja, e você tem ele, se você é nascido de novo. Só que nós intencionalmente podemos recusá-lo. A gente com muita consciência podemos recusá-lo. Ah, mas eu não estou amando o meu próximo, não quer dizer que eu não estou recusando Deus. Irmãos, isso também é hipocrisia. Porque a Bíblia também diz, se nós não amarmos o meu próximo, o seu próximo, que nós vemos, não podemos falar que nós amamos a Deus que não vemos. Antes, o amor de Deus ele é conhecido em nós através da comunhão da igreja. E não conhecido em nós porque nós cremos que Jesus existe. Porque até Satanás acredita que Deus existe e teme. O diabo às vezes teme mais do que nós. Ele entende quem Deus é. E faz você acreditar num cristianismo fraco. E eu vou dizer para vocês que, com todo amor e carinho, Deus não precisa de ser chamado de Senhor. Deus não precisa dessa adoração que nós fizemos no início. Deus não precisa desse culto público. Deus não precisa da minha voz pregando o Evangelho. O que, em primeiro lugar, Deus precisa é de você ser escravo dele. Em primeiro lugar. O que é ser escravo? Nós temos a mentalidade de que a escravidão é algo pesado, penoso, onde a gente vai ter um chicote nas costas e falar, trabalha 24 horas por dia, e se dormir vai apanhar de novo. Essa mentalidade de escravidão. Mas vocês esquecem que existiam épocas, ou na época que foi abolida a escravidão, muitos escravos ficaram com os seus senhores, porque eram bem tratados e como se fossem filhos. Muitos escravos. É esse tipo de escravidão que eu estou dizendo para vocês. É esse tipo. Muitos escravos, depois de serem libertos, eles falaram, não, o meu senhor é bom para mim. Inclusive, o livro de Filemão, a gente vai ver uma situação. Ó, o escravo fugiu, eu mandei ele voltar. Mandei ele voltar. E você, seja um bom senhor. Porque, em primeiro lugar, você é escravo de Cristo. E ele é livre em Deus. O que ele quis dizer? Que Filemão tinha que ter cuidado. Por mais que ele tivesse escravo. Ele tinha que ter cuidado. Porque Deus é o justo juiz. Veja como você trata. Veja como você faz as coisas. Vamos lá em Lucas, capítulo 6. Versículo 46. Capítulo 6, versículo 46. Eu vou ler aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Isso aqui é Novo Testamento, tá? Para quem pensou assim, mas Malaquias é Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Jesus disse, e por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. 2 pontos.
É semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo um buraco, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas a que ouve e não pratica é semelhante ao homem morno, que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. Isso aqui é mornidão. Você sabe de tudo sobre a mensagem e pratica de menos a mensagem. Isso aqui é mornidão. Em Mateus 6, versículo 24. Acredito que todo mundo saiba desse versículo já de cor. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de odiar um a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, tá riquezas. Se você buscar no original, a palavra no grego, Mamon, riquezas, não é só riquezas. Ali está escrito riquezas personificadas ou personalizadas. Ou seja, é uma riqueza com uma personalidade humana imbuída nela. É a riqueza com personalidade, não é dinheiro. Porque ter dinheiro não é um problema. O problema é personificá-lo. Agora, Jesus está falando do dinheiro aqui? Não só. Ele está falando sobre dinheiro, mas não só. Aqui, meus amigos, é o senhorio. É o senhorio de Cristo e o senhorio de você mesmo. Quem é a tipificação de Cristo no Antigo Testamento? A gente pode enumerar vários, né? Tem Moisés, tem José. Quem é a personificação de Cristo? Tem Jacó, né? Israel, no caso. A gente vê muito a faceta de Cristo ali. A gente vê essa personalidade. E quem é o faraó nessa história? Quem é? Nós somos o faraó nessa história. Quando a gente ouve a história de José, nós falamos, nossa, seremos como José. Enchemos a boca e falamos, nossa, seremos como Abraão. Porque Abraão foi o pai da fé e nós devemos ter fé como Abraão. Ótimo, uma mensagem excelente. Mas a tipificação aqui não é essa. A tipificação é, você é o faraó. Cristo e Barrabás. Quem é o Barrabás nessa história? Você é o Barrabás nessa história. Um pecador, digno de pena de morte, que foi solto e justificado por causa de Cristo. Entenda, vamos entender isso. Tá? Vamos entender isso. Se eu me movimento diante de Deus, entendendo que os meus princípios e as minhas condições de vida são melhores do que os princípios e as condições de vida de Deus, e a gente não faz isso racionalmente, a gente faz isso muito, Deus não vai ligar. É isso que a gente fala. Deus entende a minha situação. Por que ele ligaria para essa coisa tão pequena, que é amar o meu próximo na dificuldade? Que é honrá-lo com os meus bens, honrá-lo com o meu coração, honrá-lo na dificuldade. Por que Deus gostaria, ou melhor, por que Deus não gostaria, né,
de eu estar todo domingo no culto, já estou fazendo muito, segundo o que eu quero, não segundo o que ele quer. Vocês entendem a diferença entre o santo e o profano? E eu não estou falando das coisas que são concernentes à igreja e as coisas que são concernentes ao secular. O santo e o profano é a briga entre você, que é profano, não entendendo aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Ah, mas Luiz, você está me chamando de profano? A Bíblia diz que eu sou santo, como o Senhor é santo. Não estou dizendo que você é profano, estou dizendo que os princípios carnais são. E se a gente não estabelecer segundo os princípios de Deus, seremos como o faraó. Seremos como Barrabás. Seremos como uma pessoa carnal e com a sabedoria diabólica, como a Bíblia diz, e não com a sabedoria de Deus. Como eu me comporto? Como eu me comporto diante do Senhor? Eu estabeleço o princípio dele, e o princípio, não estou falando de princípio genérico, estou falando de respeito. Como eu me comporto diante dos meus irmãos? Como eu vejo a palavra de Deus? Como eu me comporto aqui na comunhão? Como eu me comporto em casa? Como eu trato a minha esposa, os meus filhos? Como eu faço isso? Segundo a minha vontade? Segundo o meu querer? Ou segundo o princípio de Deus? Aqui, Jesus está fazendo um contraste. Você não pode servir aos dois senhores. Ou você me serve, ou você serve a você mesmo. Ele não está falando de dinheiro. É um assunto de dinheiro. Ele está falando de mais que isso. Ele está falando do seu senhorio próprio. E quais são os princípios de Deus hoje, Luiz? Você falou tanto de princípios de forma genérica. Quais são? Né? Eu enumerei aqui top 10 para vocês. Top 10 princípios. Vamos ver. Amarás a Deus acima de todas as coisas, né? Então, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Onde é que está a sua intenção? Sua intenção é amar a Deus quando quando é conveniente? Ou é amar a Deus na dor, na dificuldade, na situação? E amar a Deus não é sentir algo, tá? Amar a Deus é obediência. 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 Igual aquela viúva, acho que é de Serepta, né? Eliseu tá lá. O que você tem em casa? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. A gente vai fazer um bolo aqui, eu e meu filho, a gente vai comer e morrer amanhã, porque não tem mais nada. Tá bom, traz aí. Deixa eu comer aquilo que você não tem. Sim. Não tem nem como dizer. O que eu vou falar numa situação dessa? Ela não estava passando fome sozinha. A Bíblia diz que toda aquela nação estava passando dificuldade. Ela não tinha nem vizinhos para recorrer. Ela estava guardando aquele utensílio e aqueles condimentos, né, para poder fazer um bolinho para ela e para o filho morrer semanas depois. Ficar sem comer. É a única coisa que tinha. Mas o profeta disse o quê? Traz aí, faz, e eu vou comer no seu lugar. Qual a situação da mãe e do filho? E o que ela fez? Tá bom. Foi fácil? Não sei, não estava lá. Pode ter sido, pode não ter sido. Mas o que ela fez? Independente da situação, creu. Ela considerou os princípios do Senhor naquele momento, ao invés dela. Ao invés dela e do filho. E o que aconteceu depois? Virou uma empresária. Não só ajudou seus irmãos, deu aos seus irmãos, mas também comercializou durante um bom tempo, sustentando a região. Incrível, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro princípio é lealdade total a Deus.
Não sou eu que estou dizendo. Eu também sou leal a Deus e eu preciso ser leal a Deus. Se eu não for leal a Deus, eu estou errando também. Prioridade acima de tudo, não dividir o coração com outros senhores. Ou seja, não dividir o coração com o único senhor a qual eu posso dividir, que sou eu mesmo. A Bíblia diz que tem 2 senhores, Jesus e você. Toma cuidado. 2. Amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso inclui respeito, perdão, justiça nas relações, empatia prática e não só sentimento. Precisa ser empático, de forma prática. 3. Arrependimento contínuo. Contínuo. Não é uma coisa ou outra. Não é uma vez ou outra. Contínuo. Jesus ele nos ensinou isso. Mudar a mente, ajustar o caminho, abandonar os padrões antigos quando confrontados pela verdade. Não é só um evento, mas é um estilo de vida. Fui confrontado, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Não consegui mudar, eu vou chamar meu irmão. Me ajuda. Não consegui mudar, eu vou chamar mais um. Me ajuda. Daqui a pouco a igreja inteira vai saber que eu estou errando num ponto. Falar, pessoal, por favor, estou aqui morrendo. Preciso de ajuda. Não importa. Até com que haja metanoia na minha mente. Eu preciso mudar, segundo os padrões dele. 4. Obediência prática, não só ouvir. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Que está escrito em Lucas. Ser um discípulo verdadeiro, não apenas acreditar, mas praticar aquilo que se entende. 5. Vida fundamentada na palavra. A parábola da casa na rocha, ela mostra ouvir e praticar. Se eu ouvir sem praticar, significa que eu estou praticando alguma coisa, que não é aquilo que eu ouvi, mas é aquilo que eu quero, que eu acho, que eu sinto, que eu vejo. Não aquilo que Deus vê, como Deus sente, como Deus ouve. 6. Santidade e separação do erro. Não viva em duplicidade. Não normalizar o pecado. Buscar coerência de vida. Se eu estou errando em algum ponto e eu não vejo o meu erro, você vai me deixar sozinho? Se eu estou errando em algum ponto e eu não vejo que eu estou errando, para mim eu estou acertando. Se eu ficar sozinho, eu temo o Senhor. Se eu ficar sozinho, eu posso receber dano. Ah, mas o Senhor é rico em misericórdia. Concordo. Vocês lembram da situação de Davi e Uzá? Uzá tocou na arca e foi fulminado? Você acha que a intenção de Uzá era boa ou era ruim? Não, a arca estava caindo. A Bíblia diz que os bois estavam segurando a arca, levando a arca, e ela trepidou, né? Uma pedra ou um barranquinho, alguma coisa. Ela cambaleou, Uzá falou, opa, deixa eu segurar aqui para não cair. Boa intenção, certo? Morreu na hora. O que Davi fez? Está lá em Crônicas, depois vocês dão uma olhadinha. O que Davi fez? Ele falou, pecamos. Pecamos. Não sabemos o que erramos, mas pecamos. Foi lá, pegou a arca, colocou a arca na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que houve prosperidade durante 4 meses na casa dele. Ninguém ficava doente. Havia prosperidade financeira na casa, tudo. E aí Davi falou, vamos lá voltar, estabelecer essa arca no meio de Israel, para que toda a nação seja abençoada. Mas como nós vamos fazer isso? O que Davi pensou? Como era que era levada a arca nos antigos? Foi lá ver. Onde? Na escola de teologia mais avançada que você conhece. Nas Escrituras. Pegou as Escrituras.
Os levitas carregavam a arca nos ombros, não sobre bois. Peraí, o homem segundo o coração de Deus errou. Porém, o que ele fez? Rápido em consertar. Estudou. Falou, peraí, então vamos fazer isso. Levava nos ombros dos sacerdotes, os sacerdotes davam um passo, agora não lembro se é 8 ou 9 passos que os sacerdotes davam, eles sacrificavam ao Senhor. Dava mais 8, 9 passos, sacrificavam ao Senhor. Por quê? Davi era meio extravagante mesmo, né? Não tinha necessidade de ficar sacrificando, porque Deus não pediu isso. Mas sacrificar também era um mandamento do Senhor, então Davi quis fazer. Sendo que o Senhor não falou, né, nada, mas ele quis fazer. Ele viu que funcionava com os sacerdotes. Por quê? Porque o Senhor fez dessa forma. É o padrão que Deus estabeleceu. Qual é o padrão que Deus estabeleceu hoje? De adoração. Qual é? Qual é? Quais são os princípios que o Senhor estabeleceu? Sete. Humildade e serviço. Jesus ele inverte a lógica aqui. Ele inverte a lógica de poder, né? Quem lidera, serve. Quem cresce, se esvazia de orgulho. Quanto maior você é, menos orgulho você tem. Essa é a lógica. Paradoxo que só Deus pode fazer. 8. Dependência de Deus, não de si mesmo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e as suas vontades. Você não pode servir os princípios de Deus. É impossível, gente. Talvez você pode servir a Deus e ser bilionário. Talvez não. Dá para fazer isso, né? Você pode servir a Deus e ser bilionário. Aí algumas pessoas podem falar assim, olha lá, ó, não serve a Deus de verdade, serve a Mamon. Não é isso que Jesus está falando. Porque dá para você servir os dois senhores nesse sentido. Então, não é senhor, o dinheiro não é senhor. Quem é senhor é você. É impossível você servir aos seus anseios e servir aos anseios de Deus. Não dá. Uma coisa não vai em confronto com a outra. Uma coisa não vai em conformidade com a outra. São opostos. Se Deus pede para você orar, Luiz, vai para o seu quarto, vai orar. E eu quero seguir a vontade de Deus, o que eu faço? Renuncio à minha. Eu não quero orar. Mas Deus está pedindo para eu orar. O que eu tenho que fazer? Eu vou servir quem? Quais são os dois senhores aqui? Eu e Jesus. O que eu vou escolher? 9. Perseverança na fé. Permanecer mesmo em dificuldades. E não ser morno. Que está em Apocalipse 3 que a gente leu. E o último, o top 10 aqui, é o fruto visível, que é uma vida transformada. Então, o discípulo, ele é reconhecido por caráter, atitudes e mudanças reais. Pode ser que em meio à dificuldade você tenha problemas e dificuldades para exercer alguma coisa, algum fruto de Deus. Mas você não pode, de forma nenhuma, se acomodar nessas coisas sem pedir auxílio, sem pedir ajuda. Se você não pede ajuda, você está servindo a você mesmo. Você não está servindo ao Senhor. E agora só uma frase para ficar na cabeça de vocês aqui. A irreverência não é só o que fazemos contra Deus, mas o que toleramos como vida espiritual sem compromisso. A fé bíblica não é discurso, ela é obediência. Vou ler de novo. A irreverência não é só fazermos coisas contra Deus, mas o que toleramos como uma vida espiritual sem compromisso. A fé bíblica não é discurso, é obediência. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom, santo e justo.
O Senhor estabelece todas as coisas segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Nós queremos viver a sua vontade. Sabemos que o Senhor já nos ordenou a irmos, pregar o evangelho, a expulsar demônios, curar enfermos, fazer sinais e maravilhas em teu nome, mas tudo isso é bom. Mas como você mesmo disse aos seus discípulos, não se alegrem por isso. Antes, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Pai, quão poderoso é a tua salvação, a tua cruz. Crucifica o nosso ser para que possamos nascer de novo nessa nova mentalidade. Nós queremos viver os teus princípios e os teus propósitos. Queremos ter reverência na tua casa, meu Pai. Queremos ter reverência aos teus ensinamentos. Queremos temer o Senhor. Deus, nos dê pavor de pecar contra ti, Pai. Nos dê um medo aterrorizante de pecar contra ti, Pai. Nos tire do mal, afasta-nos da iniquidade, que o Senhor seja verdadeiro e todo homem mentiroso, segundo o que está escrito na tua mensagem, na tua palavra, que o Senhor seja verdadeiro. Que a tua palavra, Pai, se estabeleça, e que teu amor, Pai, flua sobre nossas vidas, como a tua vida deve fluir, Pai. Entregamos a ti. Cristo, tu és minha força. Trigo esmagar, novo. E eu não sou mais. Eu não sou mais. És a fonte que me faz. És a sede que me faz. És o nome que escuta e o olhar que vejo ao nascer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, Pai. Obrigado pela tua vida em nós. Pastor Judas. Pastor Judas vai falar um pouquinho para nós? Contar o testemunho e a seguir fazer um pedido. Depois dessa palavra, né? Qual é o testemunho? Eu tinha feito um pedido para o Senhor, né? Pai, eu te sirvo, só não peça para eu sair do país. Eu morei muito tempo fora do país e não gosto, né? Não é confortável para mim. E aí eu fiz aniversário esse ano e o que o Senhor me deu de presente? Sai do país. E
da Igreja Batista de Cabo Verde, na África. Eles me convidaram para servir eles durante uma semana. E aí eu vou essa semana agora, volto na próxima. Bom seria se terminasse com essa viagem, mas eu quero pedir, né, que a igreja me envie, que me sustente em oração. Cabo Verde, ele é um país bem diferente. Ele é um arquipélago com 10 ilhas e ele fica fora do continente. Então tem um continente, são as ilhas. É um país pequeno, com apenas 560 mil habitantes. Para você ter uma ideia, Cotia tem 260. É um país do tamanho de Cotia em Budas Artes, a nível de habitantes. O pastor Luiz Nunes, né? Ele é como um pai para mim, me discipulou, cuidou de mim quando eu morava em Portugal. E agora me fez esse convite. A gente estará servindo nas cadeias, levando pregações. O ministério, a missão lá, o pastor já batizou 1% da população carcerária. É interessante que ele tem 2 cultos na cadeia. Um para os convertidos e um de evangelismo. Aí o da igreja, dos convertidos, não é aberto. Então, primeiro tem o evangelístico, aí a pessoa faz a decisão para Cristo, aí ele é conectado no segundo culto, que é o corpo. Para não misturar as coisas. Vamos estar servindo no exército. O pastor Luiz chegou um dia e falou para o exército assim, o que tem aí para fazer que ninguém quer fazer? Aí eles falaram, limpar as botas. Aí ele falou, deixa que eu faço. Aí ele entrou no exército e começou a limpar a bota de todos os soldados. Passava o dia limpando. E aí o exército, a partir desse testemunho de serviço, abriu as portas para ele pregar lá. E a partir do exército, ele se conectou com o presidente. A esposa já fez decisão para Cristo, a esposa do presidente. E ele também ali prega para o presidente. Fora isso, aí também tem um trabalho nas escolas, que nós vamos estar servindo. Então, serão dias onde precisarei muito da graça, muito temor e oração do corpo, para eu poder servir. Meu sonho é que possa servir, pessoas encontrarem Jesus, serem curadas, que é aquilo que a gente é comissionado. Glória a Deus. Vamos enviar o nosso irmão, nosso pastor. Nós somos uma igreja, a igreja do Senhor é apostólica, amém? E esse é o envio, é um tipo de envio apostólico. Cris, você pode vir também? Quando nós enviamos alguém, por mais que a família não vá, ele vá sozinho para lá, nós enviamos toda a família e todo o coração, né? Na verdade, porque embora a esposa e filhos fiquem aqui, o Senhor nos guarda, amém? Aguarda eles. Pai, nós abençoamos pastor Jura, nós abençoamos para que ele vá e prospere lá, para que ele vá e aquilo que ele disser, da tua palavra, da tua boca, que ele seja, Pai, um canal de bênção para todos aqueles a quais ele alcançar. Deus, nós declaramos como igreja, como amigos, como família, que eles são bem-aventurados e em tudo que fizerem prosperará. Declaro no nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão. Enquanto eles estiverem lá, o Senhor salvará vidas. O Senhor transformará vidas através deles. Que eles sejam, Pai, alcançados pelo teu amor naquela região. Que todos eles, Pai, todos aqueles homens e mulheres que estiverem lá ouvindo a tua voz, sejam intimamente constrangidos pela tua palavra, avivados com teu espírito, transformados de dentro para fora, trazendo, Pai, o morrer de Cristo
para que a vida de Jesus nasça neles. Que em nome de Jesus, o nosso irmão, Pai, seja usado lá de forma sobrenatural, de forma consciente e transbordante. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você recebeu tudo que você tinha que receber agora, vá em paz, Deus abençoe. Quero chamar os ministros aqui na frente. Se você quiser receber oração, vem receber mais de Deus, em nome de Jesus.